A gente tem que estar sempre evoluindo e fazendo correções de rumo em todos os aspectos da nossa vida. Sempre que a gente puder sentar e analisar as nossas ocorrências, verificar quais são os gargalos e procurar simplificar as coisas. Essa é a essência da boa vida, simplificar. Quando eu comecei a fazer projetos, e eu vim de obra, já tinha uma experiência em obra, já tinha feito vários orçamentos, quer dizer, tinha visto vários projetos de tipos diferentes e tinha visto várias obras projetadas por vários colegas diferentes. Eu levei para o setor de projeto as ideias que eu tinha na parte de obra e que deram bons resultados. Uma delas foi o prêmio de produção. Então eu criei um valor para cada prancha que eu produzia e eu pagava ao desenhista esse valor. Se ele produzisse por mês uma quantidade X de pranchas, eu multiplicava esse X pelo valor de cada prancha, subtraía o salário dele que eu tinha pago e pagava como um adicional um prêmio de produção decorrente da produção dele, né? Mas isso havia um problema, sabe? É que eu não sei por que cargas d'água existiam duas profissões na década de 70 que só tinha cachaceiro praticamente. Uma delas era pintor de carro, de veículo, e a outra era desenhista de engenharia. Era tudo um bando de cachaceiro. Então, quando eu pagava um prêmio de produção ao desenhista, ele passava 4, 5 dias sem ir no escritório tomando cana por aí, né? E eu perdia tempo e me atrasava na entrega de outros projetos. Então eu comecei a querer raciocinar como é que eu resolvia essa questão. E a solução que me apareceu foi o seguinte: quando um desenhista terminava um desenho que eu entregava ao cliente e o cliente me pagava, eu calculava a produção dele, abatia o que tinha pago de salário e dava só metade do prêmio de produção dele. A outra metade do prêmio de produção dele eu só dava quando ele terminasse os desenhos do próximo projeto. Então eu fazia por onde evitar que ele passasse muito tempo tomando cana, porque ele não tinha recebido o dinheiro todo, né? Ele só podia tomar, vamos supor, metade da cana. Então ele perdia metade do tempo. Com isso aí deu para eu amenizar a questão. Eu não resolvi não, mas amenizei. Alguns desenhistas, eu me livrei deles. Eram excelentes desenhistas, praticamente artistas, faziam cada detalhes incríveis que beiravam a uma fotografia, mas eram cachaceiros, sabe? Pessoas que a gente não podia confiar nem contar com elas. De repente sumiu o homem, estava agarrado na cachaça, né? A outra questão foi o seguinte, é que geralmente, quando estava para ser entregue um projeto, acontecia um problema com o desenhista que estava com aquele projeto e ele faltava no dia de entregar. Aí eu tinha que pegar alguém que estava em outra produção e colocar naquele projeto para terminar, complementar as plantas que estavam faltando ser complementadas, né? Isso criava um mal-estar, porque atrapalhava a produção do cara, né? E era difícil de quantificar, né? Como o cara, quanto por cento era da planta que o cara produziu do outro desenhista que faltou. Então eu passei 4 meses, eu e meu sócio, a gente fazendo a divisão de todas as etapas de serviço numa planta, tanto de elétrica quanto de hidráulica, para poder pagar com produção também, com prêmio de produção, todas as etapas de serviço de uma planta. Qual é a primeira coisa que se faz quando se vai fazer um projeto? A taja da planta com o carimbo, as notas do projeto, se é de elétrica ou de hidráulica, e a simbologia. Então, eu estipulei um valor para isso. Para fazer a taja com essas informações, tinha uma gráfica no Recife que surgiu com um trabalho de produzir na gráfica, no papel vegetal, todas essas informações. E custava 10 cruzeiros. Só que tinha um inconveniente, sabe? A máquina que ela fazia isso era um cilindro, né? E a planta, o papel vegetal, voltava com a forma de um cilindro. Você abria a planta, ela voltava a se enrolar. Era ruim de você manipular, tinha que prender na prancheta com vários durex, né? E se eu pudesse fazer isso na mão, era muito melhor para mim, porque o papel ficava retinho, não ficava enrolado. Então eu estipulei, já que eu pagava R$ 10, 10 cruzeiros a uma gráfica, eu estipulei que a execução do carimbo era 10 cruzeiros. Aí qual é a primeira etapa num projeto, seja de elétrico ou de sanitário? Fazer a base de arquitetura. O que é a base de arquitetura? A base de arquitetura é você copiar as informações do projeto de arquitetura
sem as frescurinhas que o arquiteto bota, achuriado, quadriculado, cota de ambiente, etc. Acabamento, tipo, nada. Você copiava só a planta baixa do prédio e os nomes dos ambientes. Deixava até os nomes por último. Por quê? Porque depois que você fizesse a instalação elétrica, onde sobrasse um lugarzinho, você botava o nome do ambiente, né? Para não ficar o nome do ambiente interferindo no projeto de elétrica. Aí qual era a próxima etapa depois de fazer a base, para no caso de elétrica? A locação dos pontos de luz e de tomada, que o desenhista locava primeiro os de luz, porque o gabarito é redondo, e depois locava os de tomada, que o gabarito é triangular. Depois dessa etapa, qual era? Era fazer a distribuição da tubulação elétrica, interligando todos os pontos e daí indo para os quadros, né? A outra etapa, qual era? Era a indicação dos circuitos, dos pontos de luz e de tomada, qual é o número de cada um deles, né? Tem que indicar, com as potências dos pontos de luz e das tomadas. Qual é a próxima etapa depois disso? Indicação das fiações nas trechos de tubulação. Depois disso, a numeração, indicação dos números do circuito nos trechos da fiação também, né? E as notas de quantos eletrodutos estão passando ali, etc. Para finalizar a planta, era feito o diagrama unifilar do quadro e o quadro de carga, que eu prefiro colocar essa informação dentro da própria planta e não criar uma planta específica para quadros e diagramas. Por quê? Porque o eletricista que está executando o serviço, é ideal que ele tenha essas informações do diagrama unifilar do quadro e do quadro de carga na própria planta do serviço que ele está executando. Bom, a partir dessa divisão todinha da planta, a gente pegou os R$300, vamos supor, 300 cruzeiros, que era em média o valor de cada planta, e saiu distribuindo para cada serviço desse. E rodamos com todo o desenhista para ouvir a opinião de cada um. Uns aumentaram aqui, diminuíram outro ali, terminamos chegando a um acordo. A partir daí acabou-se o problema. Quando alguém faltava para terminar seu projeto, eu chamava qualquer outro que tivesse num projeto que não estava com muita urgência e mandava ele terminar aquele projeto que era para hoje, né? Com isso, acabei cara feia. No fim do mês, cada um levantava exatamente o que fez, né? Vamos supor, concluí 10 pranchas do projeto tal, indiquei notas e diagrama unifilar no projeto tal, indiquei quadro de carga e não sei o que no projeto tal. Pronto, eu calculava tudo isso, subtraía do que o cara tinha recebido e fornecia para ele o prêmio de produção. Acabou esse cara feio no meu escritório.